Achados e Perdidos, Stephen King. Narração: Dani Bernardo. 22. O pai de Peter toma mesmo Vioxx desde que se livrou do Oxycontin, mas no momento tem bastante. A folha dobrada que tira do bolso de trás e para a qual olha antes de entrar na City Drag é um aviso do diretor assistente, lembrando aos alunos do segundo ano que o dia enforcado é um mito e que a direção vai examinar todas as ausências daquele dia com atenção especial. Peter não exibe o bilhete. Bill Rogers pode ser aposentado, mas não pareceu retardado. Não, ele só olha por um momento, como se verificando que está com a coisa certa e entra. Ele vai depressa até o balcão dos fundos, onde o Sr. Pelk o cumprimenta com simpatia. E aí, Peter, em que posso ajudar hoje? Em nada, Sr. Pelk. Estamos bem. Mas tem uns garotos atrás de mim, porque não deixei que copiassem minhas respostas do dever de casa de história. Eu queria saber se você pode me ajudar. O Sr. Pelk franze a testa e segue para a portinhola vai e vem. Ele gosta de Peter, que está sempre alegre apesar de a família ter passado por maus bocados. Mostre para mim quem são. Vou afugentá-los para você. Não, posso resolver, mas amanhã. Depois que eles tiverem a chance de esfriar a cabeça. Posso sair pelos fundos? O Sr. Pelk dá uma piscadela conspiratória que diz que ele também já foi adolescente. Claro, passe pela portinhola. Ele leva Peter por entre prateleiras cheias de pomadas e comprimidos. Depois até um escritório pequeno nos fundos. Ali tem uma porta com uma placa grande e vermelha que diz o alarme será disparado. O Sr. Pelk esconde o teclado do código com uma das mãos e digita alguns números com a outra. Peter ouve um zumbido. Pode ir, diz o Sr. Pelk. Peter agradece. Sai para a plataforma de carga e descarga atrás da farmácia e pula para a calçada rachada. Um beco leva até a Frederick Street. Ele olha para os dois lados, procurando o Prius do ex-detetive, e sai correndo quando não o vê. Leva 20 minutos para chegar a Lower Main Street, e apesar de não ver o Prius azul, faz alguns desvios repentinos no caminho, só por garantia. Ele está entrando na Lace Lane quando o celular vibra de novo. Dessa vez, a mensagem é da irmã. Tina. Você falou com o Sr. Rogers? Espero que sim. Mamãe sabe. Eu não contei. Ela sabia. Não fique com raiva de mim. Emoji de carinha triste. Como se eu conseguisse, pensa Peter. Se eles tivessem só 2 anos de diferença de idade, talvez toda essa coisa de rivalidade entre irmãos tivesse acontecido. Mas é bem possível que nem assim. Às vezes ele fica irritado com ela, mas com raiva mesmo nunca ficou. Nem quando Tina age como uma verdadeira peste. A verdade sobre o dinheiro foi revelada, mas talvez ele possa dizer que só encontrou a grana e escondeu o fato de que tentou vender a propriedade privada de um homem assassinado só para que a irmã pudesse estudar em uma escola onde não precisaria tomar banho em grupo e que faria a amiga Ellen ser esquecida. Ele sabe que suas chances de escapar dessa situação são poucas. Na verdade, quase inexistentes. Mas em algum momento, talvez naquela tarde, vendo os ponteiros do relógio seguindo implacavelmente para as 3 horas, isso adquiriu importância secundária. O que ele quer mesmo é enviar os cadernos, principalmente os que contêm os 2 últimos livros de Jimmy Gold, para a NYU. Ou talvez para The New York, já que a revista publicou quase todos os contos de Ruth Stein nos anos 1950, e que Andrew Halliday enfiasse tudo no rabo. Isso mesmo, e com força. Tudinho. Não pode permitir que Halliday venda o trabalho final de Ruth Stein para um colecionador rico e maluco que vai guardar os cadernos em uma sala secreta com temperatura controlada, junto com os Renoir, ou os Picasso, ou com uma bíblia preciosa do século XV. Quando era criança, Peter viu os cadernos só como um tesouro enterrado. Seu tesouro. Agora, ele sabe que não é bem assim. E não só porque se apaixonou pela prosa desbocada, engraçada e às vezes loucamente comovente de John Rothstein. Os cadernos nunca foram só dele. Também nunca foram só de Rothstein. Independentemente do que ele pensasse quando estava intocado na fazenda em New Hampshire. Eles mereciam ser vistos e lidos por todo mundo.
Talvez o pequeno deslizamento que expôs o baú naquele dia de inverno não tenha sido nada além de casualidade. Mas Peter não acredita nisso. Ele acredita que, assim como o sangue de Abel, os cadernos gritaram debaixo da terra. Se isso o torna um romântico de merda, que seja. Algumas merdas queriam dizer alguma merda. Na metade da Lacy McLane, ele vê o letreiro antiquado da livraria. É algo parecido com o que se veria no letreiro de um pub inglês, embora esteja escrito Andrew Halliday Hereditions em vez de O Descanso do Lavrador ou algo do tipo. Ao olhar para a placa, as últimas dúvidas de Peter desaparecem como fumaça. Ele pensa: John Rothstein também não é sua foda de aniversário, Sr. Halliday. Não é agora, nem nunca foi. Bupkes, querido, como Jimmy Gold diria, se você chamar a polícia, vou contar tudo. E depois do que você passou com o livro de James Agee, vamos ver em quem eles vão acreditar. Um peso, invisível mas enorme, desaparece dos ombros dele. Alguma coisa em seu coração parece ter voltado ao normal pela primeira vez em muito tempo. Peter sai andando na direção da loja, caminhando rápido, sem perceber que está com os punhos cerrados. 23. Alguns minutos depois das 3 da tarde, por volta da hora em que Peter está entrando no Praias de Hodges, um cliente entra na livraria. É um sujeito gorducho cujos óculos grossos em cavanhaque grisalho não disfarçam sua semelhança com Hortelino troca-letras. Posso ajudá-lo? Pergunta Morris, embora a primeira coisa que ocorra a ele seja: o que é que há, velhinho? Não sei, responde Hortelino, com dúvida na voz. Onde está Drew? Ele teve uma emergência familiar no Michigan. Morris sabe que Andy é do Michigan, então não tem problema falar isso. Mas ele vai ter que tomar cuidado com essa história de família. Se Andy já falou sobre parentes, Morris esqueceu. Sou um velho amigo. Ele me pediu para cuidar da loja hoje. Hortelino pondera a resposta. As mãos de Morris, enquanto isso, vai até as costas e toca na forma tranquilizadora da pequena pistola. Ele não quer atirar naquele cara. Não quer correr o risco de fazer muito barulho, mas fará isso se precisar. Tem bastante espaço para Hortelino no escritório de Andy. Ele estava guardando um livro para mim, pelo qual fiz um depósito. Era uma primeira edição de Mas Não Se Matam Cavalos. É de Horace McCoy. Conclui Morris por ele. Os livros na prateleira à esquerda do balcão, atrás dos quais os DVDs das câmeras de segurança estavam escondidos, tinham folhas de papel enfiadas dentro. E desde que chegou na loja hoje, Morris examinou todos. São encomendas de clientes, e o McCoy está entre eles. Ótimo exemplar, autografado. Só a assinatura, sem dedicatória. Um pouco rachado na lombada. Hortelino sorri. Esse mesmo. Morris o pega na prateleira, lançando um olhar para o relógio enquanto isso. 15h13. As aulas da Northfield High terminaram às 3, o que quer dizer que o garoto deve chegar no máximo às 3h30. Ele puxa a folha de papel e vê Irving Yakovitch. $750. Entrega o livro para Hortelino com um sorriso. Eu me lembro especificamente deste. Andy, mas acho que agora ele prefere ser chamado de Drew. Me disse que só vai cobrar 500. Ele conseguiu um bom negócio e queria compartilhar a economia. Qualquer desconfiança que Hortelino pudesse ter sentido ao encontrar um estranho no local habitual de Drew evapora com a perspectiva de economizar $250. Ele pega o talão de cheques. Então, com o depósito, faltam... Morris balança a mão, magnânimo. Ele não me disse de quanto foi o depósito. É só fazer a conta da diferença. Tenho certeza de que ele confia em você. Depois de tantos anos, ele tem mesmo que confiar. Hortelino se inclina sobre o balcão e começa a preencher o cheque. Faz isso com lentidão excruciante. Morris olha o relógio. 15h16. Você leu Mas Não Se Matam Cavalos? Não, responde Morris. Ainda não li esse. O que ele vai fazer se o garoto entrar enquanto aquele babaca pretensioso de cavanhaque ainda estiver debruçado sobre o talão de cheques? Não vai poder dizer a Saubers que Andy está no escritório, não depois de ter dito a Horace que ele está no Michigan. Suor começa a escorrer do couro cabeludo até as bochechas. Dá para sentir. Ele suava assim na prisão,
enquanto esperava ser estuprado. É um livro maravilhoso, comenta Hortelino, parando com a caneta acima do cheque parcialmente preenchido. É um noir maravilhoso e também possui uma crítica social que deixa as vinhas da ira no chinelo. Ele faz uma pausa e pensa em vez de escrever, e agora são 15h18. Bem, talvez não as vinhas da ira, isso seria um exagero, mas certamente Luta Incerta, que é mais um tratado socialista do que um romance, não acha? Morris diz que acha. Suas mãos estão dormentes. Se ele tiver que pegar a arma, é capaz de deixá-la cair, ou de dar um tiro na própria bunda. Isso o faz dar uma gargalhada curta e repentina. Um som assustador no espaço estreito e cheio de livros. Hortelino levanta o rosto com a testa franzida. Eu disse alguma coisa engraçada? Sobre Steinbeck, talvez? De jeito nenhum, responde Morris. Eu tenho um problema médico. Ele passa a mão pela bochecha úmida. Eu suo muito e começo a rir. A expressão na cara de Hortelino faz rir de novo. Ele se pergunta se Andy e Hortelino já transaram, e a ideia de toda aquela pele sacudindo e batendo faz rir mais. Desculpe, Sr. Yankovic, não é pessoal. A propósito, você é parente do famoso humorista da música pop, o Hidao Yankovic? Não. Yankovic assina o cheque com pressa. O puxa do talão e entrega para Morris, que está sorrindo e pensando que é o tipo de cena que John Rothstein poderia ter escrito. Quando entrega o cheque, Yankovic tem o cuidado de não encostar os dedos nos dele. Desculpe pelas risadas, diz Morris, rindo ainda mais. Eu não consigo controlar. O relógio agora marca 15h21, e até isso é engraçado. Entendo. Hortelino está recuando com o livro contra o peito. Obrigado. Ele vai rapidamente até a porta. Morris grita. Não se esqueça de dizer a Andy que eu dei o desconto, quando você o encontrar. Isso faz Morris rir ainda mais, porque essa foi boa. Quando você o encontrar, entendeu? Quando o ataque de riso passa, são 15h25. E ocorre a Morris que talvez ele tenha apressado o Sr. Irv Hortelino Yankovic sem motivo algum. Talvez o garoto tenha mudado de ideia. Talvez não esteja a caminho. E não há nada de engraçado nisso. Bem, pensa Morris, se ele não aparecer aqui, vou ter que fazer uma visitinha. Aí, ele vai ser o alvo da piada, não vai? 24. Não há necessidade de parar no meio-fio pintado de amarelo agora. Todos os pais que lotavam a área ao redor da escola de ensino médio mais cedo, esperando para buscar os filhos, foram embora. Os ônibus também. Hodges, Holly e Jerome estão em um Mercedes que já pertenceu à prima de Holly, Olivia. Foi usado como arma do crime no City Center, mas nenhum deles está pensando nisso agora. Eles têm outras coisas em mente, principalmente o filho de Thomas Salbers. O garoto pode estar encrencado, mas você tem que admitir que ele pensa rápido, comenta Jerome. Após 10 minutos parado em frente à City Drug, ele entrou e confirmou que o garoto que ele tinha que seguir havia fugido. Um profissional não teria feito melhor. Verdade, diz Hodges. O garoto virou desafio. Um desafio maior do que o ladrão de avião, o Sr. Madden. Hodges não interrogou o farmacêutico, e nem precisa. Peter compra remédios com receita médica lá há anos. Conhece o farmacêutico e o farmacêutico o conhece. O garoto inventou uma história qualquer. O farmacêutico o deixou usar a porta dos fundos e fim. Eles não ficaram de olho na Frederick Street porque não parecia haver necessidade. E agora? Pergunta Jerome. Acho que devíamos vigiar a casa dos Salbers. Tínhamos uma pequena chance de deixar os pais dele de fora, porque Tina pediu. Mas acho que isso já era. Eles já devem ter ideia de que foi Peter, diz Jerome. Afinal, são os pais. Hodges pensa em dizer. O pior cego é aquele que não quer ver, mas só dá de ombros. Holly não contribuiu em nada com a discussão até o momento. Só ficou sentada atrás do volante da banheira, que é aquele carro, com os braços cruzados, batendo com os dedos de leve nos ombros. Agora, ela se vira para Hodges, que está sentado no banco de trás. Você perguntou a Peter sobre o caderno? Não tive oportunidade, responde Hodges. Holly está com a pulga atrás da orelha por causa do caderno, e ele devia ter perguntado, só para satisfazê-la. Mas a verdade é que isso nem passou por sua cabeça. Ele decidiu ir embora e pulou fora.
Não quis nem pegar meu cartão. Holly aponta para a escola. Acho que devíamos falar com Ricky Hip antes de irmos embora. Quando nenhum dos dois responde, ela acrescenta. A casa de Peter ainda vai estar lá, sabe? Não vai sair voando nem nada. Acho que não faria mal, diz Jerome. Roger suspira. E vamos dizer o que exatamente? Que um dos alunos dele encontrou ou roubou dinheiro e o mandou para os pais como mesada? Os pais deviam ser informados antes de um professor que não deve nem saber de nada. E devia ser Peter a contar a eles. Ao menos vai tirar a irmã da forca. Só que, se ele estiver metido em alguma confusão sobre a qual não quer que os pais saibam, mas quisesse contar para alguém, sabe, um adulto. Jerome tem 4 anos a mais do que tinha quando ajudou Rogers com a confusão de Brady Hatchesfield. Tem idade suficiente para voltar e comprar bebida alcoólica, mas ainda é jovem o suficiente para se lembrar de como é ter 16 anos e perceber de repente que está encrencado. Quando isso acontece, você quer falar com alguém que já tem alguma experiência. Jerome está certo. Holly se vira para Rogers. Vamos falar com o professor e descobrir se Peter pediu conselho sobre alguma coisa. Se ele perguntar por que queremos saber. É claro que ele vai perguntar, interrompe Rogers. E não posso alegar confidencialidade. Não sou advogado. Nem padre, acrescenta Jerome sem ajudar. Você pode dizer que somos amigos da família, diz Holly com firmeza. E é verdade. Ela abre a porta. Você tem um plano, diz Rogers. Não tem? Tenho, responde ela. É uma daquelas minhas intuições. Agora vamos. 25. Quando eles estão subindo os degraus amplos do colégio e passando por baixo do lema Educação é a luz da vida, a porta da Andrew Halliday Harry se abre de novo e Peter Salbers entra. Ele segue pelo corredor principal, mas para, com a testa franzida. O homem atrás do balcão não é o Sr. Halliday. Ele é, de várias formas, o oposto exato do Sr. Halliday. Pálido em vez de corado, exceto os lábios, que são estranhamente vermelhos. Cabelo branco em vez de careca e magro em vez de gordo. Quase cadavérico. Caramba! Peter esperava que seu roteiro desandasse, mas não tão rápido. Onde está o Sr. Halliday? Eu tinha um compromisso com ele. O estranho sorri. Sim, claro. Embora ele não tenha me dado seu nome. Ele só disse que era um jovem. Andy está esperando você no escritório, nos fundos da loja. Isso é verdade, de certa forma. É só bater e entrar. Peter relaxa um pouco. Faz sentido o Halliday não querer ter um encontro tão importante ali, onde qualquer pessoa procurando um exemplar usado de O Sol é para Todos poderia entrar e interrompê-los. Ele está sendo cuidadoso, está planejando. Se Peter não fizer o mesmo, sua pequena chance de sair bem disso vai por água abaixo. Obrigado, diz ele, e passa por entre as estantes altas na direção dos fundos da loja. Assim que o garoto se afasta do balcão, Morris se levanta e vai rápida e silenciosamente até a frente da loja. Ele vira a placa de aberto para fechado. Em seguida, tranca a porta. 26. A secretária da direção da Northfield High olha com curiosidade para o trio de visitantes, mas não faz perguntas. Talvez suponha que sejam familiares que foram reclamar de alguma nota em favor de um aluno. Quem quer que sejam, eles são problema de Howie Hicker, não dela. Ela verifica um quadro magnético coberto de etiquetas multicoloridas e diz: ele ainda deve estar na sala. É a 309, no terceiro andar. Mas olhe antes pela janelinha e vejam se ele não está com algum aluno. Ele tem reuniões hoje até às 4, e com as aulas terminando em algumas semanas, muitos alunos vão lá pedir ajuda com os trabalhos finais, ou pedir aumento de prazo. Rogers agradece, e eles sobem a escada, os passos ecoando. Em algum lugar abaixo, um quarteto de músicos está tocando Greensleeves. Em algum lugar acima, uma voz masculina vigorosa grita com jovialidade: você é péssimo, Malone. A sala 309 fica na metade do corredor do terceiro andar, e o Sr. Hicker, usando uma camisa estampada de doer os olhos, com a gola desabotoada e a gravata afrouxada, está falando com uma garota que gesticula de forma dramática. Hicker levanta o rosto, vê que tem visita e volta a atenção para a garota. Os três ficam encostados na parede, onde pôsteres anunciam cursos de verão, oficinas,
destinos para férias e um baile de fim de ano. Duas garotas passam pelo corredor saltitando, ambas usando camisetas e bonés de softball. Uma está jogando uma luva de apanhadora de uma mão para a outra, como se estivesse brincando de batata quente. O celular de Holly toca algumas notas sinistras do tema de Tubarão. Sem diminuir a velocidade, uma das garotas diz: "Você vai precisar de um barco maior." E elas caem na gargalhada. Holly olha para o celular e o guarda. "É uma mensagem de Tina", diz ela. Rogers ergue uma sobrancelha. "A mãe sabe sobre o dinheiro. O pai também vai saber assim que chegar do trabalho." Ela indica a porta fechada da sala do Sr. Ricker. Não há motivo para não contar agora. 27. A primeira coisa que Peter percebe quando abre a porta do escritório escuro é o fedor. É ao mesmo tempo metálico e orgânico, como raspas de aço misturadas com repolho podre. A segunda coisa é o som, um zumbido baixo. Moscas, pensa ele. E apesar de não conseguir ver o que tem lá dentro, o cheiro e o som se unem na mente dele com um baque, como um móvel pesado caindo. Ele se vira para sair correndo. O funcionário de lábios vermelhos está de pé sob uma das luminárias nos fundos da loja e segura uma arma engraçada, vermelha e preta com enfeites dourado. O primeiro pensamento de Peter é: parece falsa. Elas nunca parecem falsas no cinema. "Fique calmo, Peter", diz o funcionário. "Não faça nenhuma besteira e você não vai se machucar. Isso é só uma conversa." O segundo pensamento de Peter é: você está mentindo. Posso ver nos seus olhos. Vire-se. Dê um passo à frente e acenda a luz. O interruptor fica à esquerda da porta. Depois, entre, mas não tente fechar a porta, a não ser que queira uma bala nas costas. Peter dá um passo à frente. Tudo dentro dele, do peito para baixo, parece frouxo e em movimento. Ele tosse para não mijar na calça, como um bebê. Provavelmente não seria nada demais. Ele não seria a primeira pessoa a molhar a calça tendo uma arma apontada para si. Mas parece algo terrível. Ele mexe a mão esquerda, encontra o interruptor e o aciona. Quando vê a coisa caída no tapete encharcado, tenta gritar, mas os músculos do diafragma não estão funcionando. E o que sai não passa de um gemido. Moscas zumbem e pousam no que resta do rosto do Sr. Halliday, o que não é muito. "Eu sei", diz o funcionário com solidariedade. "Não está muito bonito, não é? É difícil ficar bonito depois de aprender uma lição. Ele me irritou, Peter. Você quer me irritar?" "Não", responde ele, com a voz aguda e trêmula. Parece mais a de Tina do que a própria. "Não quero." "Então você já aprendeu a lição. Entre, vá devagar, mas pode ficar longe da sujeira." Peter avança com pernas que quase não sente, seguindo perto das estantes, tentando manter os sapatos na parte do tapete que não está encharcada. Não sobrou muito. Seu pânico inicial foi substituído por uma camada vítrea de terror. Ele fica pensando naqueles lábios vermelhos, imaginando o lobo mau dizendo para Chapeuzinho Vermelho: "Para te beijar melhor, minha querida." "Tenho que pensar", diz ele para si mesmo. "Tenho que pensar, senão vou morrer aqui. Devo morrer de qualquer jeito, mas se eu não conseguir pensar, é certo." Ele segue desviando da mancha enegrecida até um aparador de cerejeira impedir sua passagem. Para seguir em frente, ele teria que pisar na parte do tapete que está cheia de sangue, que talvez ainda esteja molhado bastante para fazer barulho. No aparador, há decantadores de cristal com algumas bebidas e copos quadrados. Na mesa, ele vê uma machadinha, com a lâmina refletindo a luz da luminária acima. Essa foi a arma que o homem de lábios vermelhos usou para matar o Sr. Halliday, e Peter acha que isso devia deixá-lo mais assustado. Mas, em vez disso, a visão clareia sua mente como um tapa forte. A porta bate atrás dele. O funcionário, que não deve ser funcionário, se recosta nela e continua apontando a pistola engraçada para Peter. "Muito bem", diz ele e sorri. "Agora, podemos conversar." "O que... Ele limpa a garganta e, dessa vez, sua voz soa mais como a dele mesmo. "O quê? Falar sobre o quê?" "Não seja sonso. Estou falando dos cadernos. Os que você roubou." O quebra-cabeça se junta na mente de Peter.
Sua boca se abre. O funcionário que não é funcionário sorri. Ah, a ficha caiu, não é? Me diga onde estão e talvez você saia daqui. Peter acha que não. Ele já sabe demais para isso. 28. A garota sai da sala do Sr. Ricker sorrindo. Então a reunião deve ter ido bem. Ela até balança os dedos em um aceno, talvez para os três, provavelmente só para Jerome, ao seguir pelo corredor. O Sr. Ricker, que a acompanha até a porta, olha para Hodges e seus colegas. Posso ajudar, senhoras e senhores? Provavelmente não, diz Hodges, mas vale a pena tentar. Podemos entrar? Claro. Eles se sentam em carteiras na primeira fila, como alunos atentos. Ricker se acomoda na beirada da mesa, uma informalidade que deixou de lado enquanto conversava com a menina. Tenho certeza de que vocês não são pais. Então o que houve? É sobre um dos seus alunos. Começa Hodges. Um garoto chamado Peter Saubers. Achamos que ele pode estar encrencado. Ricker franze a testa. Peter? Improvável. Ele é um dos melhores alunos que já tive. Demonstra interesse genuíno por literatura, principalmente a americana. É aluno de honra em todos os bimestres. Em que tipo de problema vocês acham que ele se meteu? Esta é a questão. Nós não sabemos. Eu perguntei, mas ele se recusou a cooperar. Ricker franze mais a testa. Esse não parece o Peter Saubers que conheço. Tem a ver com um dinheiro que ele parece ter obtido alguns anos atrás. Eu queria contar o que sabemos. Não vai demorar. Por favor, diga que não tem nada a ver com drogas. Não tem. Ricker parece aliviado. Que bom. Já vi muito disso. E os garotos inteligentes correm tanto risco quanto os burros. Mas, em alguns casos, podem me contar. Vou ajudar se puder. Hodges conta sobre o dinheiro que começou a chegar na casa dos Saubers no que era, quase literalmente, o pior momento da família. Ele conta para Ricker que 7 meses depois que o dinheiro misterioso parou de chegar, Peter começou a parecer estressado e infeliz. Encerra com a convicção de Tina de que o irmão tentou conseguir mais dinheiro, talvez da mesma fonte de onde tirou o dinheiro misterioso, e agora está encrencado. Ele deixou o bigode crescer, reflete Ricker quando Hodges termina. Está na turma de escrita criativa da Sra. Davis agora, mas eu o vi no corredor um dia desses e brinquei com ele por causa disso. Como ele reagiu à brincadeira? Pergunta Jerome. Nem sei se me ouviu. Ele parecia estar em outro planeta. Mas isso não é incomum com adolescentes, como tenho certeza de que você sabe, principalmente com as férias de verão tão próximas. Ele já falou sobre um caderno? Um Moleskine? Pergunta Holly. Ricker pensa enquanto Holly o encara, esperançosa. Não, responde. Acho que não. Ela murcha. Ele procurou você para falar sobre alguma coisa? Insiste Hodges. Qualquer coisa que estivesse deixando ele preocupado, por menor que fosse? Eu criei uma filha, e sei como eles às vezes falam dos problemas em código. Você também deve saber disso. Ricker sorri. O famoso amigo que... Como é? Eles dizem eu tenho um amigo que talvez tenha engravidado a namorada. Ou eu tenho um amigo que pichou coisas homofóbicas na parede do vestiário masculino. Depois de alguns anos nesse emprego, todo professor conhece o famoso amigo que... Jerome pergunta. Peter Saubers tinha um amigo que... Não que eu lembre, sinto muito. Eu ajudaria se pudesse. Nenhum amigo que tinha um diário secreto ou talvez descobriu informações valiosas em um caderno? Pergunta Holly baixinho, sem muitas expectativas. Ricker balança a cabeça. Não, desculpe. Caramba, odeio pensar em Peter encrencado. Ele escreveu um dos melhores trabalhos de fim de período que já li. Era sobre a trilogia de Gold. John Rothstein, comenta Jerome sorrindo. Eu tinha uma camiseta que dizia: Não me diga, diz Ricker. Essa merda não quer dizer merda nenhuma. Na verdade, não. Era aquela sobre não ser o presente de aniversário de ninguém. Ah, o professor sorri. Essa. Roger se levanta. Gosto mais de Michael Connolly. Obrigado pelo seu tempo. Ele estica a mão. Ricker a aperta. Jerome também está se levantando, mas Holly permanece sentada. John Rothstein. Ele escreveu aquele livro sobre o garoto que ficou de saco cheio dos pais e fugiu para Nova York, não é?
Esse foi o primeiro livro da trilogia de Migode Sim. Peter era doido por Rothstein. Ainda deve ser. Ele pode encontrar novos heróis na faculdade. Mas quando era da minha turma, achava que era Deus no céu e Rothstein na terra. Vocês já leram? Nunca, diz Holly, também se levantando. Mas amo cinema. Então sempre frequento um site chamado Deadline para ler as notícias de Hollywood. Saiu um artigo falando que um monte de produtores queriam fazer um filme de O Corredor. Só que, mesmo oferecendo muito dinheiro, Rothstein mandou todo mundo para o inferno. É a cara dele mesmo, afirma Ricker. Um ranheta famoso. Odiava filmes. Dizia que era arte para idiotas. Desprezava a palavra cinema. Escreveu um ensaio sobre isso, eu acho. Holly se animou. Então ele foi assassinado e não deixou um testamento. E eles ainda não conseguem fazer um filme por causa de todos os problemas legais. Holly, temos que ir. Avisa Rogers. Ele quer ir até a casa dos Saubers. Onde quer que Peter esteja agora, vai acabar voltando para casa. Tudo bem, eu acho. Ela suspira. Apesar de estar com 40 e tantos anos e dos remédios que toma para controlar o humor, Holly ainda passa tempo demais em uma montanha-russa emocional. Agora, a luz nos olhos dela está se apagando e parece terrivelmente desanimada. Roger se sente mal. Quer dizer que, apesar de poucos palpites levarem a alguma coisa, ninguém devia parar de acreditar neles. Porque os poucos que levam são ouro. Não é exatamente uma pérola de sabedoria. Mas depois, quando estiverem sozinho, ele vai falar, para tentar aliviar um pouco a dor. Obrigado pelo seu tempo, Sr. Ricker. Rogers abre a porta. Baixinho, como uma música ouvida em sonhos, vem um som de Greenleaves. Ah, caramba, diz Ricker. Lembrei de uma coisa. Os três se viram para ele. Peter me procurou para conversar, e isso nem faz muito tempo. É que vejo tantos alunos. Rogers assente, compreensivo. E não foi nada demais, nem um dilema adolescente. Foi uma conversa bem agradável, na verdade. Só me veio à mente agora porque foi sobre o livro que você mencionou, Sra. Gibney, O Corredor. Ele dá um sorrisinho. Mas Peter não tinha um amigo que, tinha um tio que. Roger sente uma fagulha de alguma coisa brilhante e quente, como um pavio aceso. O que houve com o tio de Peter que o tornou digno de discussão. Ele disse que o tio tinha uma primeira edição autografada de O Corredor. Ofereceu a Peter porque sabia que ele era fã de Rothstein. Ao menos essa era a história. Ele me disse que estava interessado em vender. Eu perguntei se Peter tinha certeza de que queria abrir mão de um livro autografado por seu ídolo literário. E ele disse que estava considerando seriamente. Estava querendo ajudar a mandar a irmã para uma escola particular. Não lembro qual. Chapel Ridge. A luz nos olhos de Holly voltou. Acho que era essa mesmo. Rogers anda lentamente até a mesa. Nos conte tudo o que se lembrar dessa conversa. Isso é tudo, exceto por um detalhe que me fez desacreditar um pouco da história. Ele disse que o tio ganhou o livro em um jogo de pôquer. Eu me lembro de ter pensado que esse é o tipo de coisa que acontece em livros ou filmes, mas raramente na vida real. Mas claro, às vezes a vida imita a arte. Rogers elabora a pergunta óbvia, mas Jerome a faz primeiro. Ele perguntou sobre vendedores de livros? Sim, foi por isso que me procurou. Ele estava com a lista de vendedores da cidade. Provavelmente encontrou na internet. Eu aconselhei contra um deles. Um com uma reputação meio duvidosa. Jerome olha para Holly. Holly olha para Rogers. Rogers olha para Howard Ricker e faz a pergunta óbvia. Ele está no embalo agora, com o pavio em seu cérebro ardendo intensamente. Qual é o nome desse vendedor com a reputação meio duvidosa? 29. Peter só vê uma chance de continuar vivo. Enquanto o homem de lábios vermelhos e pele pálida não souber onde estão os cadernos de Rothstein, ele não vai puxar o gatilho da arma, que parece menos engraçada a cada segundo. Você é o parceiro do Sr. Halliday, não é? Diz ele, não exatamente olhando para o cadáver, pois está horrível demais, mas o indicando com o queixo. Mancomunado com ele. Lábios vermelhos dá uma risadinha curta, depois faz uma coisa que choca Peter, que até então pensava que não podia ficar mais chocado. O homem cospe no corpo. Ele nunca foi meu parceiro, embora tenha tido a chance no passado. Bem antes de você ser uma ideia na cabeça dos seus pais, Peter.
E apesar de eu achar admirável sua tentativa de me distrair, devo insistir que voltemos ao assunto que importa. Onde estão os cadernos? Na sua casa? Aquela era minha casa, aliás. Não é uma coincidência interessante? Outra onda de choque. Sua... Outra história antiga. Deixa pra lá. É lá que estão? Não. Ficaram por um tempo, mas tirei de lá. E por que devo acreditar nisso? Por causa dele. Peter volta a indicar o corpo com o queixo. Tentei vender alguns cadernos e ele ameaçou contar tudo para a polícia. Eu tive que tirar de casa. Lábios vermelhos pensa a respeito e assente. Tudo bem, entendo. Encaixa com o que ele me contou. E onde você colocou? Bote pra fora, Peter. Confesse tudo. Nós dois vamos nos sentir melhor, principalmente você. Se era para ser feito, seria bom fazermo-lo de pronto. Macbeth, primeiro ato. Peter não pode confessar. Confessar é morrer. Esse é o homem que roubou os cadernos. Sabe disso agora. Roubou os cadernos e matou John Rothstein 30 anos atrás. E matou o Sr. Halliday. O que o impediria de adicionar Peter Salbes à lista? Lábios vermelhos não têm dificuldade em ler os pensamentos dele. Não preciso matar você, sabe? Não agora, pelo menos. Posso meter uma bala na sua perna. Se isso não soltar sua língua, meto uma nas suas bolas. Sem elas, um jovem como você não teria muito pelo que viver. Ou teria? Encurralado. Peter não tem mais nada além da fúria ardente e impotente que só os adolescentes conseguem sentir. Você o matou. Você matou John Rothstein. Lágrimas surgem em seus olhos, escorrem pelas bochechas em jorros quentes. O melhor escritor do século XX. E você invadiu a casa dele e o matou. Por dinheiro. Só por dinheiro. Não por dinheiro. Grita Lábios Vermelhos. Ele se vendeu. Ele dá um passo à frente e o cano da arma baixa um pouco. Ele mandou Jimmy Gold para o inferno e chamou isso de propaganda. E, aliás, quem é você para bancar o superior? Você tentou vender os cadernos. Eu não quero vender. Talvez no passado, quando era jovem e burro, mas não agora. Eu quero ler. Eles são meus. Quero passar a mão pela tinta e sentir as palavras que ele escreveu com o próprio punho. Pensar nisso foi o que me manteve são por 36 anos. Ele dá outro passo à frente. E o dinheiro no baú? Você também pegou o dinheiro? Claro que pegou. Você é o ladrão, não eu. Você. No momento, Peter está furioso demais para pensar em fugir, porque essa última acusação, por mais injusta que seja, é verdadeira. Ele simplesmente pega um dos decantadores de cristal e o lança no agressor com o máximo de força que consegue reunir. Lábios Vermelhos é pego de surpresa. Ele se encolhe e desvia de leve para a direita, e o decantador o acerta no ombro. A tampa de vidro voa quando bate no tapete. O odor intenso e acre de uísque se junta ao cheiro de sangue velho. As moscas zumbem em uma nuvem agitada, a refeição interrompida. Peter pega outro decantador e parte para cima de Lábios Vermelhos, erguendo-o como uma clava, a arma esquecida. Tropeça nas pernas estendidas de Halliday e cai sobre um joelho. E quando Lábios Vermelhos atira, o som na sala fechada parece um tapa. A bala voa por cima de sua cabeça, quase perto bastante para dividir o cabelo. Os ouvidos de Peter começam a zumbir. Ele joga o segundo decantador. E dessa vez acerta Lábios Vermelhos embaixo da boca, tirando o sangue. Ele grita, cambaleia para trás e bate na parede. Os dois últimos decantadores estão às suas costas agora, e não há tempo para se virar e pegar outro. Peter se levanta e pega a machadinha na mesa, não pelo cabo emborrachado, mas pela cabeça. Sente a dor quando a lâmina corta a palma da sua mão, mas é distante. A dor de uma pessoa que mora em outro país. Lábios Vermelhos não largou a arma e agora está virando para dar outro tiro. Peter não consegue pensar direito, mas uma parte mais profunda de sua mente, talvez nunca utilizada até hoje, compreende que se ele estivesse mais perto, poderia lutar pela arma com Lábios Vermelhos e talvez tirá-la dele. Com facilidade. Ele é mais jovem, mais forte. Mas a mesa está entre os dois, então Peter joga a machadinha. Sai girando na direção de Lábios Vermelhos, como um tomahawk indígena. Lábios Vermelhos grita e se encolhe, levantando a mão que segura a arma para proteger o rosto.
O lado cego da cabeça da machadinha acerta seu antebraço. A arma sai voando. Bate em uma das estantes e cai no chão. Ele ouve outro estalo quando ela dispara. Peter não sabe para onde essa segunda bala foi, mas não o acerta. E é só com isso que ele se importa. Lábios vermelhos rasteja na direção da arma, com cabelo branco fino caindo nos olhos e sangue pingando do queixo. Ele é assustadoramente rápido, como um lagarto. Peter faz as contas, ainda sem pensar, e vê que se tentar pegar a arma, vai perder. Vai ser por pouco, mas ele vai perder para Lábios Vermelhos. Existe uma chance de ele conseguir segurar o braço do homem antes de ele se virar para atirar, mas não é uma boa chance. Por isso, ele corre para a porta. Volte aqui, seu merda! Grita Lábios Vermelhos. Nós ainda não terminamos. O pensamento racional faz uma breve reaparição. Ah, terminamos sim, pensa Peter. Ele abre a porta e passa encolhido. Fecha a passagem com força ao atravessar e corre para a frente da loja, na direção da Lacey McLean e das vidas abençoadas de outras pessoas. Peter ouve outro tiro, abafado desta vez, e se agacha mais, mas não sente impacto nem dor. Ele puxa a porta da frente. Não se abre. Peter olha depressa por cima do ombro e vê Lábios Vermelhos saindo do escritório de Halliday, com o queixo coberto de um cavanhaque de sangue. Está tentando mirar a arma. Peter procura a tranca com dedos que parecem anestesiados. Consegue segurar e gira. Um momento depois, sai para a calçada ensolarada. Ninguém olha para ele. Não tem ninguém nos arredores imediatos. Nessa tarde quente de um dia de semana, a Lacey McLean está tão perto de deserta quanto pode ficar. Peter corre às cegas, sem ideia de para onde está indo.